responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos, não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Viemos para cumprir um ritual. Nós não viemos aqui porque a ceia, e toda ceia eu tenho que estar na igreja. Porque ceia você pode fazer todos os dias, desde que você faça da forma certa, com a consciência de que você está celebrando algo que aconteceu em nosso favor. Nós estamos aqui para deixar que a palavra de Deus nos molde, para fazer com que a palavra de Deus traga vida, luz, derrame luz em áreas da nossa vida que ainda não estão ajustadas. Nós estamos aqui para sermos moldados, queridos. Nós estamos aqui para sermos para Deus aquilo que Ele projetou, que nós sejamos. Que nós possamos ter nosso coração aberto hoje pela manhã e todos os dias da nossa vida, para sermos moldados, para voltarmos para o plano original, para o esboço, para aquilo que Deus projetou no seu coração, para que sejamos. Existe muito caminho ainda pela frente. Glória a Deus, porque nós não estamos mais onde nós estávamos. Mas isso não é motivo para a gente pegar leve com o trajeto que ainda temos pela frente. O Espírito Santo foi aquele que foi deixado aqui na terra para preparar a noiva. Nós somos essa noiva. E Ele anseia encontrar espaço na nossa vida para nos preparar para aquele dia glorioso. Oh, Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar. Nós consagramos a nossa vida. Nós consagramos os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa atenção agora. Nós damos total importância e atenção para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Que nós possamos morrer a nossa natureza terrena, morrer as nossas vontades, para que cada dia mais Cristo seja vivo e visto em nós. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos abale naquilo que é abalável, naquilo que não está firmado sobre a sua vontade. Que hoje pela manhã seja a mão do oleiro trabalhando por dentro de nós. Muitas vezes queremos ver as cadeiras voando, os paralíticos andando, os cegos vendo. Mas a maior obra de Deus na vida de um homem é ter a vontade dele rendida a tal ponto que Cristo seja visto nele. E, Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do meu coração. E eu acredito do coração de todos aqueles que dizem que te amam e que são chamados pelo teu nome. Ser como você é. Ser como você é. Obrigado pela unção, nos ensinando, abrindo os olhos do nosso entendimento, Pai. Queremos honrar o Senhor todos os dias da nossa vida. Não apenas em palavras, mas em tudo que somos, temos e fazemos. Que a glória seja tua e que você seja glorificado por onde nós passarmos. Se sinta o cheiro da sua fragrância. Obrigada, Senhor. Obrigada pela palavra, trazendo luz e clareza e abrindo
Obrigada pela habilidade sobre a minha vida, para falar aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus. E eu quero que você declare comigo, diga: eu vou receber tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar ao meu coração. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Essa semana, eu acordei com um versículo falando tão forte no meu coração. E quando a gente decidiu que Augusto viajaria esse final de semana, ele poderia até ter ido na semana, mas o irmão dele trabalha, então ele não teria tempo se ele fosse na semana. Ele teria que pegar pelo menos um dia do final de semana. Então, eu considerei, eu percebi que o Senhor estava falando comigo a respeito de ministrar sobre aquele versículo que começou a queimar dentro do meu espírito. Sabe? Existem tantas coisas, queridos, que às vezes a gente está valorizando na ordem errada. Às vezes a gente valoriza mais milagres, e quando eu falo milagres, eu falo curas, não é? Aquilo que a gente pode ver com os nossos olhos, pessoas correndo, pessoas pulando. Mas existe, e isso é bom, e glória a Deus por isso, porque isso é a ação da bondade de Deus nos alcançando. Deus curando o enfermo, Deus trazendo alívio, refrigério. E isso tem o seu lugar. E isso tem o seu lugar bem propício no nosso meio, porque Deus colocou o Espírito Santo também para realizar as suas obras. Amém? E eu não quero colocar isso como menos, mas eu quero apenas organizar as nossas ordens. Porque estamos atrás de muitas coisas que nos incentivam por fora. E eu estava vendo umas anotações minhas, e eu anotei uma coisa há um tempo atrás. E a Bíblia fala que o povo de Israel viveu em escravidão no Egito por 430 anos. Rapaz, é muito tempo você em escravidão. Houveram pessoas que nasceram e morreram sem saber o que era ser livres. Talvez liberdade para alguém que vivesse nesse tempo, talvez fosse uma palavra que eles nem soubessem o que era. Eles só ouviam dos antigos que tinham vivido nessa condição. E Deus, nós sabemos já a história, Deus levanta Moisés. E o interessante é que Deus não levantou uma pessoa, presta bem atenção nisso. Deus não levantou Moisés de um lugar alheio à situação deles. Moisés era considerado filho da filha do faraó, ou seja, ele foi criado como neto do faraó. Então ele era uma pessoa importante na maior nação da época, o Egito. Ele vivia cercado de regalias, ele vivia cercado de benefícios. Ele era alguém que vivia uma vida de rei. Embora ele fosse hebreu, mas ele não viveu como hebreu, ele viveu como egípcio. E o que é interessante é que Deus levanta exatamente Moisés para ser o libertador do povo. Eu vou
abreviar aqui a história, porque temos um caminho ainda pela frente. E diz o quê? Que assim que Moisés, através da mão de Deus, tira o povo de Israel do Egito. Não passou tanto tempo assim. O povo começou a murmurar. Na primeira dificuldade, o povo começa a reclamar. Nos tiraste para quê? Para morrer aqui? Porque eles tinham acabado de sair do Egito, e quando eles se depararam com a situação de que havia o mar na frente, exército atrás, montanha do lado e deserto do outro, eles começaram já a reclamar. Nos tirasse de lá para morrer aqui, aí daqui a pouco é porque não tinha carne. Aí daqui a pouco é porque não sei o quê. E Deus começa a realizar tantos milagres e tantos livramentos, a começar pela tirada do Egito. Porque eles viram, queridos, não foi algo que eles só perceberam. O poder de Deus para libertar o povo foi visível, foi visto, através de todas aquelas pragas que se levantaram. E a última, e todas elas, com a preservação do lugar onde eles moravam. Porque caía sobre todos os egípcios, mas sobre o povo de Israel, nenhuma dessas pragas afetava. Eles começaram a ver tanto milagre, tantos sinais. Mas logo em seguida, quando eles saem, eles já começam a dizer, melhor fora que a gente nem tivesse saído. Você está comigo? Você está entendendo? Não é uma coisa absurda? Não é? Mas você sabia que isso acontece hoje em dia conosco? Para só um pouquinho e veja quanto Deus já fez na sua vida. Quantos livramentos, quantas intervenções, quanto poder de Deus você já viu. Quantas coisas, amado, Deus moveu para nos resgatar, para nos libertar, para nos sarar, para nos prosperar. Saímos do nosso Egito, do mundo, porque o Egito é um simbolismo do mundo, é uma figura do mundo. E Faraó é um símbolo de Satanás. Moisés, porque as coisas do Velho Testamento são sombras do Novo, são tipos. Moisés e a terra de Canaã é um tipo de Cristo. E a terra de Canaã é o novo nascimento, é onde nós estamos hoje. Mas sabe, muitas vezes, com todas as coisas que Deus já fez, ainda ficamos pensando o que eu tinha, o que eu era, o que eu fazia. Temos saudades ou reclamamos da vida que temos, quando nós vivemos uma vida que nós nem sabíamos o que era ter esperança. Nem sabíamos o que era paz. Nem sabíamos a quem clamar. Porque a vida em Deus não é uma garantia de vida sem problema. Porque o próprio Jesus disse, no mundo você vai ter tribulação. A vida com Deus é uma garantia que mesmo com problemas, você tem um maior que age em você, por você e através de você. Coisa que antes você não tinha uma esperança, você não tinha um socorro. Tudo que você tinha era algo que era passageiro, que não tinha peso. Talvez você tivesse pessoas para contar, mas um dia podia contar com elas e outro dia não. Mas Deus está conosco dia sim e no outro também. Em todo o tempo. Mas bastou eles saírem. E as reclamações começarem. E sabe, muitas vezes nós pensamos, se
Estamos cheios de sis. Mas se eu tivesse dinheiro? Mas se eu tivesse uma condição diferente? Mas se eu tivesse fazendo isso? Mas se eu tivesse aquele emprego? Mas se eu já tivesse casado ou casada? Mas se eu já tivesse filhos? Mas se eu não tivesse casado nem casada? Sempre tem um se. E nós precisamos entender que o que você carrega dentro de você te dá condição de fazer o bolo com os elementos que você tem. Tem uma expressão que diz, a vida te deu limões. Eu sempre confundo, eu tenho que lembrar de corações. Então faz uma limonada. Porque em Cristo você pode todas as coisas, porque Ele é quem te dá forças para reverter todo o quadro da sua vida. Em vez de você ficar com cis, pega o que aconteceu e deixa o poder que está dentro de você reverter para a glória de Deus e mostrar que com si ou sem si você pode todas as coisas e nada vai te parar. Nada. Paulo diz em Filipenses, quando ele faz essa declaração, ele fala exatamente dentro do contexto de quê? Ele diz, porque eu aprendi. A gente não nasce sabendo. Ele diz, eu aprendi viver bem. Diga viver bem. Viver bem. Não é viver rastejando. Não é viver mendigando, porque essa não é a imagem de Jesus para a sua igreja. Jesus não derramou e pagou um preço tão alto que nós vamos celebrar hoje pela manhã, para que você rasteje e mendigue. Ele pagou um preço alto e te deu poder e autoridade para que você ande em vitória, em paz, em alegria e, acima de tudo, seja livre dos cis que querem te parar. Nós achamos que a falta de dinheiro é problema. Mas o maior problema é você ser preso a você mesmo. O maior problema é esse. O maior problema é que você dorme com seu inimigo. Já assistiu esse filme, Dormindo com o Inimigo? No caso do filme era o marido, né? O sanguinolento, que era o inimigo lá, mas... Nesse caso, nosso inimigo às vezes somos nós mesmos. Mas que parte? O nosso espírito não, porque o nosso espírito é a força que sempre nos puxa para cima. Mas existem outras duas partes do nosso ser que não estamos sabendo, ou melhor, não estamos querendo lidar com elas. Que é a nossa alma e a nossa carne. Achamos que a nossa carne precisa de comida, de dormida, precisa de tudo aquilo que satisfaz ela. E quando na realidade isso não é o que sua carne mais precisa. Sua carne precisa estar debaixo do controle do seu espírito. Porque enquanto sua carne estiver debaixo do controle do seu espírito, ela vai viver bem, vivificada por esse poder. Esse poder que está dentro de você vai vivificar, vai trazer vida, paz, refrigério para a sua carne. E vai manter ela debaixo de controle para que ela não puxe você para as coisas que não agradam ao Senhor. E dentro dessas anotações eu vi. E veio algo muito interessante. O povo de Israel saiu do Egito. Mas Moisés também. E por que Moisés não desejou voltar para o Egito, para o que ele tinha? E o povo, com a desgraceira de vida que eles viviam, queriam.
Não é interessante? Porque se tinha alguém que queria, se tinha alguém que pudesse desejar voltar para o Egito, não seria o povo. Seria Moisés. Não é? Concordam comigo? Agora, por quê? Ele não quis. Porque o que vai determinar se você vai avançar para o que Deus tem para você em cima de pau e pedra, ou se você sempre vai ficar com saudade do que você tinha, é uma experiência com Deus. Não são sinais. O povo teve sinais. Moisés teve uma experiência. Como assim? Quando Moisés encontrou com Deus na sarça. Ah, mas aquilo era um sinal. Queridos, ele teve uma experiência com Deus. Ele teve comunhão com Deus naquele momento. E Deus se revelou para ele como o eu sou. Quando Deus falou com Moisés, qual era a missão dele? Ele quis arranjar desculpas. Ele disse, eu tenho língua pesada, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E o que é que eles vão dizer? Se eles perguntarem isso, se eles perguntarem aquilo, e Deus disse assim, para todas as respostas, eu vejo Deus fazendo assim, quieto. Ele disse, diga que o eu sou enviou você. Ah, meu Deus, Senhor, ajuda-me. Em outras palavras, o que é que isso quer dizer? Ele está dizendo, para de ficar consciente de você. Porque não é mais eu sou, é eu sou, Moisés. Não é você, é eu sou em você. Quem está entendendo aqui? Porque quando você fica, porque eu, mas eu tenho. Ah, mas porque eu sou assim. Ah, mas porque se eu, você está colocando a consciência de Deus lá debaixo do seu pé. Você ainda está vivo demais para poder alcançar a experiência que vai marcar a sua vida para você não retroceder e se integrar para avançar dentro do que Deus tem para a sua vida e não parar e não desistir. Você está pedindo respostas quando na realidade o que você precisa é de uma experiência com Deus. Porque respostas você está tendo todos os dias. Respostas, sinais você tem todos os dias. E por que é que esses sinais que você tem todos os dias da sua vida não estão sendo suficientes para você passar por cima da sua natureza humana para estabelecer a vontade de Deus na sua vida? Porque não são sinais que mudam-nos, são experiências com o eu sou. Porque quando nós nos deparamos com o que Ele é, nós nos infiltramos nele, Ele se infiltra em nós. E vai chegar um momento que a gente vai estar tão misturado que ninguém vai olhar para a gente e vai dizer assim, peraí, é Jesus? Não, é Rosa. Não, é Jesus. Não, é Rosa. É uma influência. Quanto mais você está com Ele, mais parecido com Ele você fica. Quanto mais você ouve Ele falar com você, mais você vai falar como Ele fala. Por quê? Porque a convivência traz influência que muda o ser, o fazer e o ter. E eu vou te dizer, sinais, milagres têm o seu lugar. Mas não é o primeiro lugar na sua vida. Isso é o que a sua carne quer.
Mas você precisa aprender a fazer o bolo com os ingredientes que você tem. Em vez de você colocar todo o foco da sua vida em ser curado, coloca todo o foco da sua vida em conhecer Ele. Porque quando você conhece o Senhor, e você começa a receber da influência da vida que há nele, querido, não tem como doença permanecer no seu corpo. Mas se você busca só por cura, tudo que você vai ter é a cura. Mas você não tem a garantia que o seu coração foi moldado e transformado para parecer com Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então eu quero fazer algumas perguntas para você hoje pela manhã. E a primeira pergunta é: com quem você se parece? Sabe que nós temos um DNA, aqui vocês falam ADN, né? Então, pessoal do Brasil que está nos assistindo, aqui é ADN, só para você saber, que não é uma sigla de outra coisa qualquer. Você nasce de novo ou não, você tem um ADN. E esse ADN é formado de quê? Da junção do seu pai e da sua mãe. Por mais que você não tenha conhecido ou seu pai ou sua mãe, você contém o ADN deles. Que esse ADN, ele traz para você características similares de onde você veio, da sua origem. Meu marido, ele não conheceu o pai dele. Quando ele foi conhecer o pai dele, ele já tinha praticamente 20 anos. Mas as pessoas que viram ele, o pai, e que veem Augusto, diz que meu marido se parece com o pai. Então, o que faz, muitas vezes, a gente ter algumas características físicas, não é a convivência, é a herança. Amém? Preste atenção. Existem algumas coisas que são passadas por nós pela convivência. Mas existem outras coisas que são passadas para nós por herança. Que independente dele ter convivido ou não com o pai, ele recebeu do ADN que havia nele. Existem ADNs que passam tanto características físicas, como também características comportamentais. Ok? Então temos um ADN. Mas muitas vezes nós estamos colocando a responsabilidade das nossas ações hoje, de quem nós somos, no ADN que recebemos. Ah, eu sou assim, porque meu pai era assim, ou minha mãe era assim. E se você for olhar, e talvez se você for pensar um pouquinho, você vai dizer, não, é verdade, existem coisas que eu me pareço muito com meu pai ou com minha mãe. Ok, tudo bem. Isso é verdade por uma parte. Mas eu quero te dar outra verdade aqui, que é uma verdade absoluta, que é uma verdade maior do que essa. No dia que você nasceu de novo, você agora recebeu o ADN de Deus dentro de você. Você recebeu a herança genética de Deus. Tudo aquilo que você tinha no natural, até mesmo coisas que o médico dizia, olha, isso é hereditário. Toda vez que você vai para uma consulta, eles fazem um histórico da sua vida familiar. Não é assim? Tenha casos disso na sua família, não é assim que perguntam? Mas deixa eu te dizer, hoje, em Cristo, quando pergunta, ei, você tem caso de câncer na sua família? Em vez de você olhar para a sua família natural, olha para o ADN espiritual que tem dentro de você e vê se em Deus existe alguma sombra ou variação de mudança, porque você vai ver que não tem, e você vai ver que o que você recebeu como herança de Deus é cura, é prosperidade, é vida, é bem-estar, é paz, é alegria, é fé.
O ADN que tem que se levantar dentro de nós não é o nosso ADN natural, porque ele nós já tivemos, nós já provamos dele, e ele é limitado e não tem mais nada para nos dar. Mas nós precisamos agora ter a consciência da realidade, da herança, da influência, que o sangue de Jesus, que foi derramado por nós, mas hoje Ele está, amado, sobre as nossas vidas. É Ele que é o sangue mais poderoso no nosso corpo, na nossa vida. Então diga, eu tenho um sangue forte e saudável. Diga, eu tenho o ADN de Deus em mim. Com quem você se parece? Com quem? Todos nós temos uma verdade, querido, ou duas verdades, uma natural e uma espiritual. E aquela que você andar mais consciente dela, vai ser a que você vai desfrutar na sua vida. Quanto mais você andar consciente de quem você é em Deus, mais você vai desfrutar da influência dessa realidade sobre você. Em vez de você ficar andando, pensando, dizendo, eu não posso, eu sou pobrezinho, ninguém me ama, ninguém me quer, abra sua boca e comece a relatar a veracidade do que é o ADN de Deus em você. Eu sou amado de Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu fui aceito pelo meu Pai, eu não fui rejeitado, eu nunca fui separado dele, eu sou amado, eu sou acolhido, eu sou saudável, eu sou forte, eu tenho paz e alegria dentro de mim. Aleluia. Sabe, algumas pessoas ficam olhando assim para mim, dizendo assim, tadinha da pastora. E tem alguns que mesmo eu falando isso, ou a palavra dizendo, ainda estão pensando, e se eu tivesse um cheque de tanto? Você pode ter um cheque de tanto. E continuar vivendo como uma pessoa miserável. Você pode andar com cura no seu corpo e enfermo na sua alma. Não vamos inverter as ordens. Porque a primeira ordem e a primeira prioridade da nossa vida é conhecer ao Senhor. Qual homem, quando eu falo homem, eu estou falando sabe, existe... Todos nós temos um BI, né? Um bilhete de identidade. A minha carteira de identidade lá no Brasil, a daqui tem alguns dados, mas a do Brasil tem. Aqui tem também. A foto, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento. Tem um relato breve de quem somos e de onde viemos. Não é assim? Espiritualmente também é a mesma coisa. Então, existe uma imagem que você tem sobre você mesmo, de quem você é. Mas existe uma imagem de quem você é no Espírito, uma identidade. E quando eu estou falando dessa identidade, eu não estou falando propriamente de em Cristo somos sarados, em Cristo somos supridos. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de uma imagem da pessoa que Deus te chamou para ser. Vou dar um exemplo. Vou simplificar aqui a coisa. O que é que nos forma como seres humanos? O que é que constitui, o que é que forma o nosso caráter e a nossa personalidade? Um eu já falei, é o nosso ADN. Mas outro é a nossa influência, ou a influência que nós temos na nossa vida. Ok? Agora acompanha comigo.
A primeira base formadora de caráter na nossa vida, a primeira influência mais forte de todas que nós recebemos na nossa vida, que constitui praticamente, vou colocar numa proporção para ficar meio equilibrado. 50% de tudo aquilo que somos vem da influência do lugar onde somos criados. Da nossa família. Principalmente pai e mãe. Se você não foi criado por pai e mãe, então substitua aí por avô, avó, tio, tia, ou a pessoa que te acolheu, que é sua família. Ok? Vocês estão entendendo? Essa influência que você recebe dentro da sua casa, onde você é criado, vai constituir pelo menos, numa perspectiva bem baixa, 50%, ou vai produzir 50% de tudo o que você é, até o final da sua vida. Existem coisas que você é e faz por conta daquilo que você viu e ouviu dentro da sua casa. Agora deixa eu te dizer, positivo ou negativo? Ok? Então a primeira base forte, de influência mais forte, que nós recebemos na nossa vida, que nos molda, é a nossa família. Família, que eu digo núcleo familiar. Casa, pai, mãe, irmãos. Ok? Ou a pessoa que te criou. Qual é a segunda base formadora da nossa vida? São as nossas amizades. Se você prestar atenção, talvez hoje você se vista ou você se comporte baseado numa influência que você recebeu da época de escola. Maneira de se comportar, linguagem, gosto de música, de esporte ou tendência para fazer alguma coisa, por causa da influência de amizades na sua vida. Essa é a segunda base mais forte que nos molda na nossa vida. A primeira é a família, a segunda são os amigos. E sabe, queridos, dependendo da influência das amizades, elas podem até mesmo comprometer princípios que você aprendeu dentro de casa. Coisas que você foi ensinado pelo seu pai e sua mãe para não fazer, para não se envolver, para não estar. Mas por causa do contexto de amizade que você tinha, pela abertura, porque quanto mais você se abre, mais forte é a influência. Você simplesmente passa a desconsiderar o que pai e mãe falaram para absorver agora o que os seus amigos falam para você. Está comigo? Amém. Eu lembro que houve uma fase da minha vida. A adolescência é uma bênção. Oh, glória a Deus por essa fase. Muita graça. Porque é a fase de quê? É uma fase indefinida. Onde você está formando coisas, se entendendo como gente. Porque até então, como criança, você é o que dizem que você é. Faz o que dizem para você fazer. Quer dizer, nos dias atuais, alguns pais nem falam, né? Deixam é que a criança fale. Então, para esses pais, queima, Senhor, carboniza eles mesmos. É verdade. Criança não é para trazer instrução para pai e mãe. Pais são elementos de instrução para os seus filhos e não o contrário. Não é o filho que determina o que quer e o que não quer. É pai e mãe. 2 amém, quem dá mais? Aleluia.
Mas quando você entra na adolescência, você já começa a ter um pensamento de dizer assim, peraí, quem eu sou? E você começa a experimentar coisas. E às vezes, em querer ser aceito pelos mais diversos grupos a que você está exposto, porque a adolescência ela te coloca expostos a vários grupos. Criança, a sua exposição é muito limitada. Mas a adolescência você começa a se expor de uma forma maior. E você começa a ver muita diferença de muitos grupos. E agora você tem que saber qual é o grupo que você vai pertencer. Eu lembro que na minha adolescência, principalmente num certo ano de escola, eu estudava num lugar que a classe era bem grande. Acho que eu já falei até aqui. Então tinha a classe, tinha a turma do pessoal da frente, que eram os nerds, que era um pessoal que se diz que é os estudiosos, e a gente chamava ele de babão de professor. Né? Ninguém podia fazer bagunça porque ele já entregava. Quem foi que fez isso? Foi aquele ali. E quem fazia bagunça detestava o grupo da frente. Então tinha os nerds. Era tudo estudo. Não, a gente dizia, não se diverte. Era só estudar. Mas na minha cidade, como existiam muitas fazendas aos redores, então tinha o grupo, a turminha dos meninos que gostavam de... É um tipo de rodeio, a gente chama vaquejada, de correr de cavalo, fazer aquelas provas, puxar o boi é puxar o boi pelo rabo e fazer ele cair num certo lugar lá. Aí marca o ponto, pronto. Então, esse pessoal, essa turma, andava de jeans, com aqueles cintos de fivelona, de bota, de chapéu de vaqueiro, de cowboy. E tinha quem se identificasse com eles. Aí tinha o grupo, já aprendi, dos betinhos e das betinhas. Né? Os brasileiros que não sabem, Fábio, Betinho e Betinha já sabem, né? Lá no Brasil é Mauricinho e Patricinha. Pronto. Tinha o grupo dos betinhos e das betinhas, tinha o grupo dos roqueiros, chegavam com os cabelos tudo esgrenhados, camisa t-shirt preta, né? E fazia aquele som assim, aquela cara bem rebelde. E tinha quem se identificasse com eles. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Para se identificar com alguém, o critério é agir como eles agem, pensar como eles pensam, se comportar como eles se comportam, falar como eles falam, viver como eles vivem. Porque se você não se enquadrar nesse contexto, você não pertence àquele grupo. Está comigo? Eu estou falando por parábolas. O que é uma parábola? Eu estou falando um fato natural para exemplificar uma verdade espiritual. Porque espiritualmente é a mesma coisa. Não tem como você dizer que pertence a Cristo, se você não se identifica com Ele, se você não fala como Ele, se você não vive como Ele, se você não pensa como Ele, se você não se comporta como Ele. Mas não posso. Por quê? Porque Ele é filho de Deus. E você é o quê? Paulo diz em Efésios 5:1, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E ele diz, imitando o Senhor. Nós podemos imitar o Senhor. Existe um manual, querido, ao nosso alcance. A Bíblia é um manual de identificação, de influência para aqueles que querem fazer parte da turma de Cristo. Amém. Aleluia. E eu lembro que a turma que eu queria fazer parte, eles usavam, todos eles, um certo bendito de um tênis, de uma determinada marca. E o tênis era caro, meu amigo. Mas eu sabia que aquilo era um critério para fazer parte daquela turma.
E sabe quanto era que eu tinha para comprar aquele tênis? 0 duplo. Estudante, amada. Nem mesada eu tinha, para você ter ideia. Se eu fosse chegar e pedir para o meu pai e a minha mãe, me dá uma mesada, eles dariam uma mesada na minha cabeça. Essa era a minha mesada. Era uma época das vacas magras lá em casa. Teve época de boi bem gordinho, mas teve uma época que nem vaca tinha, meu amigo. Mas eu determinei. Eu vou fazer parte deles. Todos os dias, sabe o que era que eu fazia? Eu saía do colégio. E eu tinha que andar um pedaço para poder pegar o autocarro. E eu passava pela frente. Eu desviava um pouco o caminho para passar pela frente da loja. Para ficar olhando o tênis. Paquerando o tênis. Vendo o tênis no meu pé. Teve dias até que eu provei tênis. Para ver como era que ele ficava no meu pé. E todas as vezes que eu fazia aquilo, eu nunca fiz, em nenhuma das vezes que eu passei por aquele lugar, com a ideia de dizer, ai, é caro demais. Nunca vou conseguir. Sabe por quê? Porque mesmo não tendo, desculpa a expressão, mas é uma expressão que a gente usa lá, mesmo não tendo um pau para dar num gato, eu nunca coloquei a minha condição acima da vontade que eu tinha. Agora segura aí. Se a sua condição está te parando, é porque você não tem vontade suficiente disso que você quer. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, toma. Eu vou dizer de novo. Se a sua condição, amado, é empecilho, é desculpa, para você alcançar aquilo que você deseja, você não deseja o suficiente. Porque quando você quer, não existe dificuldade, não existe limitação, não existe nada nem ninguém que vai impedir você de alcançar aquilo que você deseja. Então, se você sempre vem com, e se, então não me venha dizer que, eu quero. Porque você não quer nada. Aleluia. Quem quer, vai fazer de tudo para ir atrás, para conquistar. Porque problema, dificuldade, resistência, cão, tem para todo mundo e ainda sobra. Se você acha que seu problema é Satanás, fica tranquilo, amado. Porque tem Satanás para todo mundo e ainda sobra. O seu problema maior não é o diabo, o seu problema maior está... Você não pode nem dizer que está olhando para ele, porque não sou eu. Eu sou a bênção de Deus na sua vida. Seu problema maior está dormindo com você, acorda com você, vai para a casa de banho com você, vai trabalhar com você. Seu problema maior é você mesmo. É porque enquanto você estiver querendo os alhos e as cebolas do Egito, você nunca vai deixar com que os cis sejam uma coisa mera e superficial, que não são altas suficientes para impedir você de entrar e de provar da terra de Canaã que Deus tem para a sua vida. Nenhuma vez que eu encasquetei, tem essa palavra aqui? Mas entendeu, né? Pronto. Amarrei o bode. Também não tem. O burro. Bati o pé e disse, teimei. Pronto, entendeu?
Nenhuma das vezes que eu fiquei sobre algo que eu queria, nada foi empecilho para eu conseguir. E não era porque eu tinha condições. Porque quando você tem condições, você nem pensa. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. As coisas que Deus tem para você já te foram dadas pela fé, quando você nasceu de novo. Mas elas só são conquistadas mediante um esforço. Já foi dado. É a mesma coisa se eu chegasse aqui e dissesse para você, olha, eu não estou dizendo isso, ok? Isso é um exemplo. Porque senão eu tenho que ter cuidado para não me pegarem. Se eu chegar e disser assim, pronto, esse tablet é seu. Foi dado, mas ele continua aqui. Se eu dissesse para você, vamos, outro exemplo, ok? Eu creio que vai chegar o tempo da gente também semear carros. Mas estamos chegando. Se eu chegasse para você e dissesse, olha, você está precisando de um carro e está querendo para um carro. E eu chego para você e digo assim, eu comprei esse carro para você. Só que ele está lá em Valença do Minho. Não é a fronteira, né? Com a Espanha? Pronto, acertei. Já estou craque, meu amigo. Assuntos de Portugal. Está lá em Valença do Minho. Mas você não tem carro. E você não tem ninguém para te levar lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma pessoa que quer tudo sem ter esforço, imediatamente diria, mas eu não tenho como chegar lá. Sabe quando é que essa pessoa vai ter o que está disponível para ela? Nunca. Sempre considera os sis. Mas se você realmente quer, eu vou te dizer uma coisa, amado. Eu iria a pé. É bom porque eu já chegava lá com uns quilinhos a menos. Une o útil ao agradável. Mas eu iria. Qual é o tamanho do desejo que você tem de se parecer com Jesus? Qual é o tamanho do desejo que você tem de ser a influência que Deus precisa que você seja aqui nessa terra? Porque não é você visitando a igreja de ceia em ceia, ou 2 vezes no ano, no primeiro dia do ano e no último dia do ano, para ser alívio de consciência, que você se torna isso. Então não venha reclamar dos seus sis, porque o seu sis é compatível à vida que você vive. Uma vida natural, limitada, e vem por causa da força do seu braço. Mas quando você se identifica com Cristo, quando você vive e se torna quem Deus quer que você seja, você não precisa correr atrás dessas coisas, porque essas coisas, a Bíblia diz que correrão atrás de você. Ou a Bíblia é verdade ou não é. E ela é. A Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas que você está considerando como um empecilho, elas não vão, amados, vir na força do seu braço. Você busca Deus, você busca as coisas de Deus, e elas serão acrescentadas na sua vida. Agora, quando a gente fala buscar o reino de Deus, dá a impressão de que é o quê? É ficar dentro da igreja 24 horas por dia. E não é. Não é deixar de trabalhar. Não é deixar de viver. Sabe o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Essa palavra reino, no original, significa a maneira de Deus ser e fazer as coisas. Quando você busca a maneira de Deus ser, o que Ele é, a identidade,
o procedimento, a mente de Deus. E a maneira que Ele faz as coisas. Sabe? Não vai ser um desafio você ter ideias, você ter expressões que automaticamente vão facilitar a sua vida e vai distinguir você da luz com as trevas. E as pessoas vão olhar e dizer assim, que sabedoria é essa? Que graça é essa? Que habilidade é essa? Que favor é esse? Não importa onde você esteja, não importa onde você nasceu, não importa o dinheiro que você tem no seu bolso, quando você busca o reino, Deus sempre vai fazer você prosperar, porque não é pela força do seu braço mais, porque você decidiu viver pela força do braço de Deus. Querido José do Egito, a Bíblia diz que tentaram de tudo, para matar, para abafar, para esganar ele, para derrotar ele, para ocultar ele, para abafar a vida dele, frustrar todas as áreas. Mas a Bíblia também diz que aonde José chegava, meu amigo, ele prosperava. Aonde José botava o pé, aonde José botava a mão, prosperava. E ele nunca, em nenhum momento, deixou de ser cabeça. Porque na prisão ele prosperou. Na casa de Potifar ele prosperou. Se você não está prosperando, aonde você está agora, não espere. Não espere prosperar ou ser colocado numa posição de autoridade. Porque é progressivo. Se você não é próspero dentro de casa, deixa eu tirar, peraí, a ordem não é essa. Se você não é próspero com você mesmo, na maneira de você administrar a sua vida, você não vai ser próspero dentro da tua casa. Porque a sua casa é um reflexo do que tem dentro de você. Se existe ordem, se existe limpeza, se existe senso de administração dentro de você, você vai estabelecer isso dentro daquilo que você tem. Porque você é o primeiro lugar de autoridade que Deus te deu. Deus não colocou o seu irmão para você exercer autoridade sobre ele. Deus te deu uma única pessoa para você exercer autoridade, que é sobre você mesmo. Então, se você não tem prosperidade para governar a sua própria vida, não espere ser colocado como chefe do governo do Egito. Aleluia! Ah, eu creio na promoção, eu creio que Deus vai me prosperar, eu creio que eu vou ter muito, eu creio nisso, eu chamo, eu amarro o diabo, eu corto o diabo, eu rasgo o diabo, eu declaro. Existem orações que estão sem efeito, porque não existe uma prática que acompanha aquela declaração. Oração não vai fazer o que você tem que fazer. Vocês estão me amando muito, glória a Deus. Eu sinto uma alegria e um amor muito intenso de vocês fluindo por mim. Mas reclama com Deus, amado. Foi a palavra que Deus mandou eu dar. Amém? Isso, se você tem ouvidos para ouvir, é salvação para a sua vida. Você faz qualquer coisa quando você realmente tem um desejo. Aí o tênis. Eu comprei, meu amigo. Comprei. Como? Fui vender roupa na feira. Feira de rua. Aqui não tem, né? Tem? Tem? Pronto. Que bota a banca. Peguei roupa. Comecei a pedir roupa. E deixa eu te dizer. Pela minha criação, eu jamais faria isso. Never. Primeiro porque tinha vergonha.
Eu tinha vergonha de falar com a pessoa que estava do meu lado, quanto mais ir para uma feira, botar uma banca, botar roupa e dizer, bora, roupa do 3B, boa, bonita e barata. Quando você tem um desejo, você passa por cima até mesmo da vergonha, da timidez. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue não podia tocar em ninguém. E ela disse assim, quer saber? Eu não estou nem aí para o que dizem de mim. Eu vou atrás daquilo que eu quero. Agora, qual é o tamanho da sua vontade? Comprei o tênis. E usei até... Agora, ninguém aqui fez isso, né? Pode não ter sido com tênis, mas com certeza. Você associou coisas na sua vida que não eram práticas que você aprendeu dentro de casa por causa da influência das suas amizades. Todo mundo aqui. Por quê? Porque, queridos, não tem como. Nós somos um ser social, por mais fechado que você seja. Você absorve a influência de alguém na sua vida. Então, vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Qual é a primeira base que forma a nossa vida? E a segunda? Agora tem uma terceira também. E qual é essa terceira? O diabo. Está repreendido, amarrado, pastor. O diabo não formou nada em mim. Formou sim. Você gostando ou não, você aceitando ou não, quando antes de você nascer de novo, você estava debaixo. Porque é assim que a Bíblia diz. Todos nós estávamos debaixo e andávamos segundo o curso desse mundo. Está escrito, amados, em Efésios 2. Leia lá e depois você vai ver que é verdade. Todos nós andávamos, em outro tempo, debaixo da influência desse infeliz. Muitos pensamentos que você tem até hoje são frutos da influência que você sofreu por parte do diabo. Seja ela direta ou indiretamente. Direta, ele liberando os pensamentos diretamente na sua mente. E indiretamente, ele usando pessoas, situações, músicas. Cuidado com as músicas que você ouve. Vamos ver agora a medida do amor. Querido, você tem que se parecer com Cristo. O que você ouve que não faz parte de uma influência de Deus não é para você ouvir, por mais lindo que seja. Porque não é a letra, é a influência. Existem músicas. Quando eu me converti, eu gostava de um determinado tipo de música. Quer dizer, eu gosto de todos os estilos. Quase. Não gosto de funk, eu detesto. Mas eu gosto de todos os ritmos. Mas havia uns na época, que não faz muito tempo também, quando eu era adolescente, tinha uns conjuntos, tinha umas bandas que eu gostava demais. E eram mais aquelas músicas, aquelas baladinhas românticas e tal. As letras lindas. E quando eu me converti, eu continuei ouvindo aquilo. Músicas que só falavam de amor, de flores. E eu percebi que eu comecei a ficar deprimida, melancólica, saudosista. Porque por mais bonito que seja, toda música libera uma influência e um sentimento. Uma música que fala, vamos dizer aqui na igreja, de alegria, de poder, da graça, vai despertar em você uma influência, que vai despertar em você um sentimento de alegria, de prazer.
Quando nós escutamos uma música, mesmo que seja uma adoração aqui na igreja, por mais que seja um ritmo tranquilo, ela não deixa você deprê, nem saudosista. Ela sempre vai te conduzir para quê? Para a bondade, o amor de Deus, como Deus te ama, e sempre ministra a edificação no seu coração. Então, existem coisas que são influências do diabo, direta ou indireta na nossa vida. Então, existem 3 bases fortes. A primeira, mais de todas, família. Hoje, o que você é, o que você faz e o que você tem é fruto de praticamente mais de 50% da influência que seu pai, sua mãe e seus irmãos exerceram em cima de você. Segundo, amizades. E terceiro, o diabo. Até hoje, como crentes, nós somos influenciados por essas coisas. E algumas pessoas ainda dentro da igreja, ainda está totalmente aberto para essas influências. Sam, então quer dizer que eu tenho que me fechar para elas? Agora você deve peneirar as influências que você recebe pela palavra de Deus. Porque nem tudo que vem do seu pai e de sua mãe é bom para a sua vida. Nem tudo que vem das amizades, mesmo elas dentro da igreja, é bom para a sua vida. E muito menos o que vem de Satanás. Mas como é que você vai perceber que uma influência, um sentimento, um pensamento vem do diabo ou não, se você não tem a palavra dentro de você? Como é que você sabe que uma pessoa está falando algo que diz respeito ao propósito de Deus que Deus tem para a sua vida, ou se aquilo vai simplesmente levar você para um caminho em que vai chegar a nada? Está comigo? Amém. E existem pessoas, não vou falar, Deus não fala para os que não estão, né? Deus fala para os que estão. Aqui e aí, atrás da telinha. Existem pessoas que estão aqui hoje. Nasceram de novo, são cheias do Espírito Santo. Mas elas ainda se parecem mais com as influências que elas receberam lá fora, do que propriamente com as influências que elas receberam de Deus. Elas se vestem como tal. Elas lideram a vida delas como tal. Elas pensam como tal. É por isso que existe uma guerra dentro de você, quando você ouve a palavra que vem de encontro a essas coisas. Como está tendo agora. Porque nem tudo que é bom para você. Sabe que um temperamento errado pode frustrar o plano de Deus para a sua vida? Vou dizer de novo. Um temperamento e um comportamento errado pode frustrar o plano de Deus para a sua vida. Você dizendo amém ou não, eu digo amém por você. Amém, 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 amém. Quando você não tem o controle, quando você não tira aquilo que não edifica, quando você não deixa com que a sua personalidade... Não, eu sou assim. Você podia ser assim. Mas agora você recebeu um ADN diferente. E o ADN que você tem dentro de você é poderoso para governar suas palavras, suas atitudes, suas reações, seus comportamentos, sua forma de pensar e sua forma de viver. Eu tinha medo. Eu era tímida demais. Se você olhasse para mim, eu já baixava a cabeça. Irmãos, quando Deus falou comigo sobre a chamada de Deus que Ele tinha para a minha vida, e a maneira como Ele me via, eu disse, Senhor, você está de brincadeira, eu não sou assim. E Ele disse, filha, você
É exatamente como eu estou dizendo. Essa que você está enxergando foi a que você se tornou por causa de família, de amigos e da influência errada. Existem coisas em você hoje, coisas que estão governando nesse exato momento na sua vida. Maneiras de se ver, maneiras de pensar, maneiras de se comportar e de governar você, que não tem nada a ver com a imagem que Deus tem sobre você. E deixa eu te dizer, amado, a palavra de Deus é viva e eficaz para te ajudar a se tornar o que Deus diz sobre você. Não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho da sua limitação. Se você quiser, você vai ser transformado naquilo que Deus diz que você é. A pessoa que eu era não podia, jamais, não tinha condições de pegar no microfone. Eu tinha medo. Eu tinha medo demais. Fábio, tu pode subir? Só Fábio por enquanto, depois eu chamo o resto da banda. A banda inteira. Eu passei por coisas na minha vida, na minha família, na minha adolescência, que me marcaram profundamente. Muito mesmo. E quando você é adolescente ou quando você é criança, você absorve coisas que você nem tem noção do que você absorveu. Meu lar não era exemplo de lar. Sabe, queridos, não fica arranjando desculpas para não se tornar, porque todo mundo aqui teve traumas. Não existe uma pessoa aqui dentro dessa sala, nem aí por trás, aí na internet, que não tenha sofrido traumas, danos, humilhação, que não tenha tido motivo para ter revolta. Não tem um. Porque se você não teve, sofreu isso na família, você passou isso com as amizades. E se você não passou isso nas amizades, o diabo fez alguma coisa para você passar com uma situação, com uma circunstância, com alguma coisa. Porque ele simplesmente trabalha para cumprir o propósito dele, que é roubar, matar e destruir. Agora preste atenção, preste bem atenção nisso que eu vou te dizer. Muitas pessoas acham que o diabo quer roubar seu dinheiro, seu carro. Não, amado, pelo amor de Deus. Primeira coisa que ele quer roubar, matar e destruir é a tua identidade. É a tua identidade nele, em Deus. Porque só existe uma maneira de Deus ser visto em você. É quando você se torna o que ele diz que você é. Porque isso envolve você fazer morrer sua natureza terrena, para que ele floresça dentro de você. Pessoas que passaram traumas dentro da igreja, dizendo, estou aqui, amo o Senhor, mas não quero conversa com nada disso. Por causa de referências, de posturas que não correspondem com a verdade. Querido, não olha para mim como exemplo de perfeição, porque eu estou longe. Muito menos Augusto. Mas cada dia nós nos esforçamos para parecer cada dia mais com Jesus. Mas o seu alvo, o seu foco não deve estar em quem está do seu lado, não.
Porque todos nós estamos travando batalhas conosco mesmos. Existem umas que a gente toma uma vez por todas, mas existem outras que são todos os dias uma decisão. É uma decisão diária, de todos os dias dizer, quem é que vai se levantar hoje? Quem é que vai reinar hoje? Quem é que vai mandar hoje nesse negócio aqui? É uma decisão diária. Paulo diz, todos os dias faço morrer essa natureza. Porque todos os dias essa natureza que ainda está na minha carne, na sua carne, se levantam para nos tirar e nos afastar do Senhor. Aleluia. Todos nós temos os nossos, entenda, traumas. Mas você só mata um trauma se você não enterra ele vivo. Sabe por que ele ainda fala com você? Porque você ainda não matou ele. Só se enterra o que está morto. O que você não lida com aquilo, de tempos em tempos, se levanta para assombrar você. Tem pessoas que dizem, não, vamos fazer uma cura interior, vamos voltar para o ventre da mãe. Não, amado, isso não existe, não. A maior cura interior que nós fazemos na nossa vida é lidar com essas coisas, se apropriando do que Deus diz sobre elas. É dizendo, está escrito. E agindo à altura do que está escrito. Aí você vai receber a libertação. Perdão resolve metade do problema. De todos que você está aí, que te atormentam, que te afligem. E sabe, às vezes, não são outras pessoas que temos que perdoar. Somos nós mesmos. Às vezes nós precisamos perdoar a nós mesmos. De coisas que fizemos. Que te corrói, que te culpa, trazem culpa e condenação. E você fica, por quê? Por que eu fiz aquilo? Ou por que eu não fiz aquilo? Buscar o reino de Deus é agir como Deus age, pensar como Deus pensa. Eu tive uma experiência final da minha infância para a minha pré-adolescência que me marcou profundamente. E isso fez com que eu ficasse retraída e tivesse medo de pessoas. De ter relacionamento com pessoas. Porque eu fui muito ferida e muito machucada pela uma das pessoas mais próximas a mim. Inconscientemente, eu pensei. Porque isso não é um pensamento lógico. Eu não vou me aproximar de ninguém mais para não ser ferido de novo. É uma defesa. Mas é uma defesa baseada em uma ferida. Então não é uma defesa de Deus. Vocês estão entendendo? E eu vivi muitos anos da minha vida assim. Até conhecer Jesus. Mas é como muitas vezes eu digo aqui, Jesus é a porta. Mas ainda existe um caminho.
E a segunda coisa que fez com que a minha vida mudasse radicalmente foi o batismo no Espírito Santo. Sabe, queridos, não é só ser batizado, é viver. Porque quando você começa a falar em línguas, você entra num lugar que a sua mente não entende. É você dando ao Espírito Santo a condição de sondar o teu coração e saber onde é que eu vou assisti-lo. Onde é que ele precisa de assistência. Ele sonda teu coração, ele sonda todo o seu ser. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2 que o Espírito Santo perscruta. O que é isso? Ele penetra até mesmo as profundezas de Deus. Que dirá mais as nossas? Então, se existe uma pessoa que te conhece mais do que você mesmo, é Ele. É Ele. Que não é o seu inimigo, mas dorme com você e acorda com você. Que fala com você, às vezes até mesmo quando você nem está dando atenção, mas ele não deixa de falar, você que deixa de ouvi-lo. E quando você aciona esse poder que está dentro de você, e você começa, ora brastocora siriandrastai, membros te quereriandrastocora fraste. Mindros te queriandra sori andras taquero brofroste. Ora sore queira maradire. Às vezes você tem tantas coisas dentro de você que você não sabe como expressar. E você diz, Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. E você só mergulha e você continua. Andra caria brastocora manashiri andrastei. Ora soriandras tora braste. Era manariandras tire gandros toria. Abraste querebradariandras to. Merebras tera shiriandras tere manadire. Mocariandras tore bresiriandra cara. E você libera, começa a liberar as águas. Os rios de águas vivas. Não são rios de morte, nem rios de pesar. Quando você começa a falar em outras línguas, começa a fluir vida. E você continua. A sua mente está lá, pensamento de um canto para outro, mas você puxa a sua mente e você continua. Ora sorereke tiriandras toriandra braste. Ora braca tiriandra soriandra síria. E um sentimento de Deus se levanta dentro de você, vai se levantando. Porque você aciona os frutos da natureza que estão dentro de você. Amor, paz, alegria, fé, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E você começa a ser enchido com essas verdades. Que antes de servir para os outros, vai alcançar a sua própria vida. E esses rios de águas vivas começam a fluir, começam a ir para terras secas. Em todas as áreas que você precisa ser molhado. Se é na autoestima, se é na vida familiar, qualquer área. E você simplesmente mergulha. Ora bracatiri andrasou. E vai chegar um momento que você vai estar tão envolvido com aquilo que não vai ser mais uma expressão de pesar nem de choro. E o que se levanta dentro de você agora é o amor de Deus que te envolve, que te consola. Que às vezes eu te amo, Senhor.
não é capaz de expressar o que você quer dizer. Existem orações que, por mais que a gente use as palavras certas, nunca serão capazes de expressar o que está dentro do nosso espírito. É por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quantas vezes eu me fechei no meu quarto, com minha mente sendo bombardeada, com as minhas emoções dizendo: você nunca vai conseguir. Como é que você vai fazer isso se você é assim? Como isso, como aquilo? Dinheiro não vai suprir as deformidades da sua alma. Cura física não manifesta a sua identidade. Mas ter uma experiência com Deus resolve isso tudo. E aí chega um tempo, um momento que você está lá. Ora brastocora mariandres te quererianda. Ora brastocoro broshiriandras tora braste queririanda rabrai. Ora suriandras toria. Era Maria sora braste queririandra brastocoro froste. Rendrabra suriandra si. E os frutos começam a mergulhar e começam a ministrar a você mesmo. E a alegria começa a se levantar. E o Espírito Santo começa a trazer para você o que Deus diz a teu respeito. Você pode. Você é amado. Você é mais do que vencedor. O mundo pode ter te abandonado, mas eu jamais te abandonarei. Eu nunca te deixei. Eu sou teu pai. E aquela atmosfera e aquela influência de Deus em você despertam tanta gratidão no teu coração, que vai chegar um momento que você simplesmente não vai pedir nada, só vai agradecer. E aí você começa. Ora Ora maiashi. Ora siririanda rarariarario. Ora maririanda rararie. Ora raria. Jera braça carianda rarario. Oh, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. O Espírito Santo começa a trazer as palavras de Deus. E você começa a se alegrar. E ser ministrado com graça, com força, com consolo, com alegria. Oh, o depósito do teu combustível começa a se encher. Começa a ficar cheio. E você começa a perceber que aquela força que você não tinha, você começa a ter, porque a tua força agora vem do Senhor. Porque você decidiu. Você decidiu colocar os olhos nele. Aleluia. Nós te amamos, Senhor.
Te amamos, Senhor. Aleluia. Oh, obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada pelo Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Oh, como eu sou grata. Por mais que eu me sentisse só, você nunca me deixou só. Oh, como é bom te ter. Como é bom pertencer a ti. Aleluia. Aleluia. Você nunca está só. Você nunca está só. As coisas que aconteceram na sua vida não aconteceram para te parar, ou melhor, o diabo fez para que te parasse. Mas Deus vai fazer para se tornar testemunho do que Ele é e do que Ele pode fazer. Se você não permitir, eles nunca serão empecilho para você chegar a ser o que Deus te chamou para ser. Eles serão motivação para dizer: diabo, você tentou me deformar em todos os níveis. Mas eu vou te dizer uma coisa. Hoje eu tenho a 4ª influência na minha vida. E ela é maior. Ela é maior do que todas as outras. Eu tenho a influência de Deus, da vida de Deus, do Espírito de Deus e da palavra de Deus. Aleluia. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Quando você fica se controlando demais, amado, você pode ter certeza. Ah, não faz isso, porque senão você vai ficar parecendo um bobo. Isso é da sua velha natureza. Põe essa porcaria para longe de você. Deixa Deus ter liberdade em você. Sabe? Eu não estou nem aí se você me acha espalhafatosa, exagerada. Não importa o que você vai pensar de mim. Eu quero Deus. Se para ter aquilo que Ele quer que eu tenha hoje, agora, é chorando, é descabelando, é jogando o sapato para cima, isso não vai ser um empecilho. Nem você. Nem esse microfone. Porque se Deus disser, joga ele também, eu não vou jogar porque senão meu marido me pega depois. Mas eu boto ele bem quietinho ali. E vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Porque essa é a nossa razão de nos reunirmos. É estarmos num ambiente onde podemos ser iluminados pela influência que Deus quer trazer para a nossa vida, para que a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo não sejam mais dias de cansaço, mas sejam dias de experiência, de crescimento, de superação, de graça, de favor do Senhor. Pedro, querido, ele era um homem. Pedro, apóstolo, teimoso, bruto, agressivo, violento, orgulhoso, instável, medroso. Eu não tenho tempo mais para mostrar todas essas referências. Mas se você ler os evangelhos, você vai ver. Pedro era torto, meu amigo.
Pense numa criatura torta. Talvez aí onde você está, você diga, Deus nunca vai me usar para nada, ou nunca vai me escolher, porque eu sou muito torto. Eu acredito que você não era mais torto do que Pedro. Deus não escolhe por causa de você ser bonzinho ou de você ser torto. Deus nos escolhe de acordo com o lugar que nós damos para Ele. Você vai ter de Deus o que de Deus Ele tem de você. E Deus às vezes prefere as coisas loucas, absurdas, tortas. Sabe por quê? Porque se esse que é assim, der espaço para a palavra fazer o que ela quer fazer, vai ser um milagre e um testemunho maravilhoso. Então deixa Deus pegar a sua tortuosidade e reverter isso em glória para Ele. Pedro era tudo isso, até ser batizado com o Espírito Santo. Negou Jesus, não queria falar, não queria se declarar. Mas quando ele foi cheio do poder, Pedro se levantou na frente de judeu, na frente de autoridade, se levantou na frente de todos e declarou a palavra a plenos pulmões. E a primeira pregação de Pedro, debaixo agora daquele poder, 3.000 pessoas. 3.000. O que em pouco tempo antes, que teria sido uma ameaça para ele, ele teria se retraído e negado? Não, espera aí, deixa eu sair de fininho, fui cheio do Espírito Santo, mas deixa eu sair aqui de fininho para ninguém veja que eu estou aqui no meio desses doidos. Porque as pessoas disseram, que vergonha, tão embriagados sendo às 9 horas da manhã. E Pedrão, o que negou, o torto, o bruto, começa a gritar, a declarar, ei! Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele agora tinha uma força que não era mais a dele. Ele agora tinha uma capacidade, amado, que não era mais a dele. Era Cristo nele, a esperança da glória. É como Paulo diz, agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo vivendo em mim. E ele disse, olha, esse povo não está embriagado como vocês estão falando, não. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O que vocês estão vendo aqui são pessoas que querem ter uma experiência com Deus, tendo uma experiência com Deus. Eu creio que vai chegar dias aqui que você vai vir para ter uma experiência com Deus. Porque palavra tem todos os dias. Mas a atitude que ligue a palavra. Porque, querido, é impossível você ouvir a palavra com esse ouvido e ela não mexer seu corpo. Ela não despertar dentro de você paz, alegria, refrigério. Esquece as cebolas do Egito.
Esquece quem você é, para de se parecer com quem você era. O que é que pessoas vão dizer? Não interessa. Eu estou reunido com os meus irmãos para juntos termos uma experiência com o Senhor. Sai do Egito. Sai do Egito. Deixa o velho homem ser enterrado de uma vez por todas. Você não pertence a ele mais. Deixa Jesus reinar dentro de você. Deus te deu um escape para todas essas coisas na sua vida. Deixa de deixar o medo te dominar. Medo de perder coisas, medo de perder pessoas. Fica livre de você. Porque essa é a maior liberdade que você pode ter. Eu aprendi a viver bem. Diz como Paulo. Mas é um aprendizado de todos os dias. E vai chegar um ponto que você vai dizer: medo não me domina mais. E quando ele levantar para tentar bater a sua porta de novo, você vai dizer: só volte para o lugar de onde você saiu. Porque aqui não é mais sua casa. O resto do grupo do louvor pode subir. Aleluia. Olha para Jesus, Ele é a sua referência. O mundo diz, e o mundo que eu digo, o mundo e muitas ideologias cristãs hoje em dia, para ter pessoas, para encher as igrejas, prega-se liberdade como uma vida descompromissada de princípios. Você pode fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, com quem quer. Liberdade em Deus não é isso. Liberdade em Deus é exatamente o contrário. É essa sua vontade não governar mais a sua vida, mas você ser livre de você, para que Cristo reine em você e através de você. Essa é a liberdade que nós temos. Então vamos ser livres dentro dos princípios que Ele colocou de liberdade. Porque essa é a verdadeira liberdade, é quando o nosso querer não é maior do que o querer dele na nossa vida. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Então a atmosfera é tão gostosa, tão boa. Respira assim. Agora fecha os teus olhos e levante suas mãos para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você comece a orar com as suas próprias palavras agora. E eu quero que você diga: Senhor, eu quero que você tenha liberdade de fazer em mim, por mim, através de mim, aquilo que você deseja. Único que é digno, deixa Ele ser o único. Consagre sua vida ao Senhor. honra e a glória, a força e o poder. Deixa Ele ser o único na sua vida. Deixa Ele ser o único que governa você. Ao Rei eterno, imortal, invisível.
ministramos o louvor. Ele é o único, querido. O único que é digno de receber. Deixa Ele molhar você e teu senhorio. Deixa Ele ser Senhor. A força e o poder. Aleluia. Declare isso. Ao Rei eterno, Imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Você está adorando aquele que governa a sua vida. adoramos Te, Senhor e Rei Jesus. Feche os seus olhos. Adoramos Te, Se renda. Senhor e Rei Jesus. Nós Te adoramos Te, Senhor e Rei Jesus. Adoramos Te, Senhor e Rei Jesus. Não é Ele mais, não é você mais, é Ele. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos.